Bom dia, queridos irmãos. Hoje eu vim trazer uma palavra especial para vocês e hoje eu vou falar sobre a brevidade da vida. Antes de começar, eu quero ler em Eclesiastes capítulo 11, do versículo 9 ao 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta-te, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Quando nós pensamos nesse tema, a brevidade da vida, ele nos faz pensar em muitas coisas. Inclusive em pessoas que viveram muito pouco, que partiram muito cedo, Acredito que todos nós temos a lembrança de algum conhecido ou às vezes até algum ente querido que nós perdemos muito jovem. E às vezes a gente mesmo faz o questionamento, mas... Nossa, às vezes acontecem mortes tão precoces, essa pessoa não viveu nada, ela praticamente não fez tudo o que ela queria. Então, quando a gente pensa em pessoas que partiram muito cedo, que a gente consegue entender que o quão a vida passa rápido, o quanto o curso da vida passa muito rápido. Mesmo que nós não sabemos por quanto tempo nós vamos viver, a vida ela passa muito rápido. Então eu vim falar um pouquinho hoje para vocês, sobre esse tema, a brevidade da vida. Quando nós pensamos em quanto tempo nós podemos viver, uma das coisas que nos faz pensar é o que eu já fiz até agora, O que eu preciso fazer ainda da minha vida? Será que tudo que eu tenho feito até o momento faz algum sentido para a minha vida? E isso nós devemos pensar, Nós devemos ter essa consciência do que nós temos feito na nossa vida, do tempo que talvez nós não estamos aproveitando, que às vezes nós estamos desperdiçando. Então, eu queria fazer uma pergunta, que vocês, para poder demonstrar para vocês aqui a palavra. E se hoje nós partíssemos, o que eu tenho vivido hoje, o modo de vida como eu tenho vivido hoje, ele faz algum sentido? Ele é uma vida com propósito? É uma vida em que eu incluo Jesus na minha vida, em todos os projetos que eu tenho na minha vida? Será que realmente nós conseguimos, quando nós pensamos que talvez nós vamos partir, será que realmente a gente dá o valor no tempo que nós temos na nossa vida, Então, é interessante a gente pensar nisso, porque Deus nos mostra que nós temos que dar valor ao nosso tempo de vida, seja ele se nós vamos viver durante a juventude, ou seja ele se a gente viver até a velhice. É um tempo que Deus nos dá e que nós temos que valorizar, Então, nós temos uma falsa sensação de que nós temos muito tempo e que nós desperdiçamos esse tempo. Inclusive, teve uma palavra do pastor Lúcio neste último domingo, em que ele citou isso, que nós temos essa falsa impressão de que nós temos muito tempo. E, na verdade, nós não temos, O curso da vida, ele passa muito rápido, Os anos passam muito depressa. E o que será que eu tenho feito durante todo esse tempo? Será que eu tenho valorizado esse tempo que Deus me deu, esse tempo que Deus me deu para poder fazer a diferença, para poder fazer algo que seja em nome dele, Eu quero trazer 3 palavrinhas rápidas hoje para vocês, sobre viver com intensidade, com esperança e com sabedoria. Quando nós pensamos que a nossa vida ela pode ser curta, que ela pode ser breve e que eu preciso aproveitar o meu tempo de vida, quando a gente pensa em intensidade, às vezes nós pensamos de maneira distorcida. Quantas vezes às vezes a gente já disse, mas se eu vivesse mais tanto tempo, eu faria isso. E às vezes a gente sempre pensa no sentido de aventura,
às vezes adquirir bens materiais, é sempre algo que talvez esteja relacionado com vaidades, né, do mundo, e não com aquilo que realmente nós devemos nos preocupar. Então, quando a gente fala que deve viver com intensidade, o que é intensidade para você? Como é viver com intensidade? Será que essa intensidade que Deus que é diferente do que Deus coloca, será que eu estou tendo uma visão distorcida do que é viver com intensidade? Na verdade, em muitos momentos, nós temos sim uma visão distorcida, né, de que nós devemos aproveitar a vida, e às vezes isso está um pouco relacionado também com uma certa insensatez, né, ou talvez uma certa imprudência da nossa parte. Então, em alguns momentos, a gente esquece da fidelidade que nós devemos ter com Deus. Então, são situações diferentes. Nós não podemos comparar uma vida com intensidade com uma vida em que eu vou adquirir muitas coisas, em que eu vou fazer muitas coisas, com uma vida com fidelidade, né? Uma vida de fidelidade apaixonada por Deus. Então, são coisas diferentes que nós devemos saber compreender, porque nós não sabemos por quanto tempo nós estaremos por aqui, né? Existe uma diferença entre a vaidade do mundo e a vida eterna. É interessante porque nós, como jovens, né, que ainda temos muito tempo de vida ainda pela frente, dificilmente a gente consegue pensar em eternidade. É muito difícil pensar em como vai ser a nossa vida com Deus, como vai ser a nossa vida como partir, porque nós somos muito jovens. Então a gente jamais imagina que nós podemos partir muito cedo. E na verdade não é, Deus tem um tempo previsto para cada um de nós. E será que esse tempo que Deus me deu, eu vou conseguir cumprir com todos os propósitos da minha vida, né, do que eu tenho para minha vida e dos propósitos de Deus que Ele tem para mim? Então existe uma diferença. Na verdade, nós passamos muito tempo da nossa vida com vaidades mesmo, né? Durante a nossa vida, nas etapas da nossa vida, quais são as nossas vaidades? Geralmente, nós pensamos no que nós vamos adquirir. Que é importante a gente pensar naquilo que a gente vai querer ser, que nós vamos crescer, seja profissionalmente, pessoalmente, mas é importante também a gente caminhar junto com o propósito de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes a gente percebe que durante a nossa vida nós passamos muito tempo pensando numa prosperidade, numa ascensão profissional, na minha vida pessoal, nos meus hábitos de vaidade com o corpo, e talvez nós esquecemos daquele propósito em que nós nunca podemos esquecer, né? Que é o propósito que nós também devemos pensar da eternidade com Deus. Então, eu sei que é difícil pensar e é estranho, parece ser um pouco pessimista também, mas nós devemos pensar na nossa vida na eternidade, porque esse é o nosso lugar, né? Na verdade, nós não estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Então, a gente tem sim que pensar na vida eterna. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, diz assim: é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Ou seja, não é ruim que nós tenhamos anseios, né, sonhos na nossa vida, mas eu acho que deve existir uma sensatez, uma prudência para que a gente consiga conciliar aquilo que é da vaidade, da nossa mocidade, aquilo que nós queremos tanto almejar e alcançar, com aquilo que nós devemos pensar também, que não faz parte desse mundo, que é aquilo que está muito além do que nós conseguimos pensar. Então, eu quis trazer para vocês que Deus se alegra. Ele se alegra com o nosso trabalho, Ele se alegra com aquilo que a gente usufrui do que nós fazemos, mas que nós, em contrapartida, nós devemos pensar também no propósito de Deus nas nossas vidas. Viver com intensidade é usar o tempo de maneira útil, relevante, significativa, com qualidade e santidade. Com as nossas fraquezas, desperdiçamos os dias em atitudes nada proveitosas
que são ganância, trabalhos supérfluos, bebedeiras, entorpecidos pela inércia, preocupados com a opinião alheia e com propósitos sem valor ou vícios. Quantas vezes, se a gente pensar no decorrer da nossa vida, que nós já perdemos tempo com palavras vãs, com conversas que talvez não me acrescentou em nada. Às vezes, algum tempo que eu perdi em uma determinada atividade ou numa determinada função, em algo que eu fiz na minha vida e que aquilo não fez o mínimo sentido. Quanto tempo talvez eu perdi com aquilo, que eu desperdicei da minha vida naquilo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, que eu queria trazer hoje, sobre intensidade, que nós devemos aproveitar a nossa vida, que nós devemos valorizar o tempo que nós temos de vida. Então, nós devemos ter essa sensatez para a gente conseguir, claro, fazer aquilo que nós almejamos, que nós sonhamos, mas que também a gente não se esqueça do reino de Deus, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que o meu modo de vida, ele é supérfluo? Porque então a gente pensa, se às vezes eu não penso numa vida eterna, numa vida com Deus, e eu só penso nas coisas que eu vivo nesse mundo, será que talvez os meus pensamentos, aquilo que eu tenho vivido, não tenha acontecido de forma supérflua? Então, às vezes, se a gente pensar em algumas atividades, às vezes alguma coisa que a gente tem feito, talvez não faz sentido nenhum, aquilo não vai me acrescentar em nada, né, espiritualmente ou durante o período que eu esteja vivendo. Então, nós devemos pensar sim, a gente deve sempre ter essa reflexão se realmente eu tenho perdido tempo com coisas que não vão me acrescentar, né, se eu realmente tenho levado a minha vida de maneira supérflua. Tem uma música do cantor Daniel, que a música dele, no refrão, ele fala: eu vou levando a vida e a vida me levando. E às vezes, quantas vezes nós encontramos com alguma pessoa e a gente pergunta como essa pessoa está? E ela fala: eu tô levando a minha vida. Tô indo. E na verdade Deus não quer isso na nossa vida, que nós simplesmente desperdiçamos o tempo da nossa vida, que a gente vai levando a vida da maneira como foi citado aqui na música, que na verdade é uma vida sem propósito, é uma vida que nós estamos perdendo tempo nessa vida. O que nos faz pensar que nem sempre uma vida proveitosa é uma vida em que ela foi vivida até a velhice. Muitas vezes nós encontramos jovens que viveram vidas com grandes propósitos, né, que trabalham no reino de Deus e que nós sabemos que foi para a eternidade, né? Então, acho que cabe a cada um realmente aproveitar o tempo que nós temos mesmo e valorizar. Outra coisa importante é que se a gente vive um modo de vida muito supérfluo, em pensando só nas coisas desse mundo, consequentemente nós pensamos muito em nós mesmos e às vezes isso diminui o nosso pensamento e a nossa preocupação pelo próximo. Então a gente diminui a sensibilidade em ajudar o próximo. Quando nós pensamos que nós vamos viver muito além de tudo isso que nós estamos vivendo aqui, a gente compreende que o próximo é muito mais importante do que talvez muitas coisas que eu tenho perdido o meu tempo fazendo, né, ou pensando, e que na verdade nós devemos aproveitar mais esse tempo e cuidar também do próximo, né, como Deus nos ensina. E uma coisa importante também é que nós pensamos muito, por exemplo, quando a gente vê uma criança ou um jovem, a gente pensa, nossa, quanto tempo, né, essa pessoa tem ainda pela frente. Mas, na verdade, queridos, é uma forma um pouco pessimista de pensar, mas a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos morrendo. A cada dia da nossa vida é um dia a menos da nossa vida. Então, será que realmente o meu tempo ele tem sido aproveitoso? Será que tudo o que eu tenho feito ele tem sido de valor, né, para a minha vida, para a vida do próximo, né, para Deus? Então, é importante nós pensarmos sobre isso, né? Mesmo que que a gente alcance a velhice, mais à frente aqui eu vou ler para vocês, que
na velhice nós colhemos todos os frutos daquilo que a gente fez na juventude. Então é importante também a gente pensar que na juventude nós devemos semear, né? Para que a gente consiga colher quando a gente chegar na nossa velhice. Eu vou ler para vocês agora, eu vou falar um pouquinho sobre a vida com esperança. Em Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem aos homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas das ruas, se fecharem. No dia em que não puderes falar em voz alta, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, esse capítulo, ele fala sobre a velhice, né? Na verdade, eu quis falar aqui um pouco sobre a morte precoce, pensando no sentido da vida ser curta. Mas a grande maioria de nós vamos viver muito, nós vamos chegar até a velhice, né? Se a gente pegar a expectativa de vida do nosso país, da década de 60 até 2000, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em torno de 15 anos. Então, o brasileiro ele tem ganhado tempo de vida, né? Hoje tem acontecido muitas melhorias na medicina, então a expectativa da vida, ela com certeza a tendência dela é aumentar. Então, em 2000, a expectativa de vida do brasileiro era de 76 anos. Então, hoje, isso em 2000. Agora, em 2020, com certeza, a nossa expectativa de vida ela será em torno de 80 anos. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver pessoas ativas, né? Já com seus 80 anos de idade. E aí, como que vai ser a minha vida? Eu tô com 31 anos de idade, se eu viver até os 80, eu ainda tenho 49 anos ainda pela frente. Será que eu vou aproveitar bem desse meu tempo que Deus me deu, que Deus me presenteou com esse tempo? Nós devemos pensar também que nós temos que ter qualidade de vida, propósito de vida para quando a gente chegar na velhice. Porque como foi falado aqui nesse capítulo, a velhice ela não é fácil, né? A pessoa ela já não tem vigor físico mais, ela já não tem vitalidade nenhuma. Então, tudo aquilo que nós queremos plantar, nós devemos fazer agora, na nossa mocidade, né? Como disse aqui. Então, na velhice, nós colhemos os frutos de toda uma vida com Deus. Então, é todo um caminho que nós devemos seguir para que quando a gente chegar no final da nossa vida, né, que a gente estiver próximo de partir para a eternidade, a gente já tenha toda uma missão cumprida, uma vida que realmente teve propósito, uma vida que teve valor, uma vida em que no decorrer dessa vida a gente consiga perceber o que a gente fez, né, de propósito de Deus na nossa vida desse tempo para cá, né, e pensar que nós devemos aproveitar essa vida que Deus nos deu e agir de forma sensata, prudente e ser grato pela vida que Deus nos deu, pelo tempo que Deus tem nos dado. Então, a brevidade da vida, ela não significa uma morte precoce, mas uma vida com sentido, com projeto a favor de Cristo. Não importa o quanto você vai viver,
Se estiver preparado, quando chegar a nossa hora, veremos um sorriso, o de nosso Salvador dizendo: bem-vindo ao lar. A gente ainda está muito, nós como jovens, ainda é muito cedo para a gente pensar na eternidade, porque a gente ainda não é uma rotina que faz parte da nossa vida. Mas já pensou na velhice, quando a gente começar a perder os nossos entes queridos, que aí realmente a gente vai entender que esse tempo, né, que esse momento ele ainda vai chegar? Então nós devemos pensar nesse tempo, porque é um tempo que realmente é para a vida eterna. Então nós devemos valorizar a nossa vida para quando chegar nesse momento a gente ter cumprido a missão, né, e ter feito o propósito de Deus. E por último, eu quero falar sobre viver a vida com sabedoria. Qual que é o meu projeto de vida? Será que hoje o que eu tenho almejado, o que eu tenho planejado para a minha vida, ela se encaixa com o propósito de Deus, com aquilo que Deus realmente gostaria para a minha vida? Será que eu entrego os meus planos, os meus projetos de vida para Deus, né? Para que Deus faça da vontade dele? Porque Jesus tem planos nas nossas vidas, né? E nós devemos pensar que nós temos que ter responsabilidade com a nossa vida, né? Com essa vida que Ele nos deu, com esse tempo que Ele nos deu, que a gente sabe que é limitado. Nós devemos viver com sensatez, com propósito voltado a Deus e à eternidade. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, fala assim: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Ou seja, para a gente ter uma vida com propósito, é essencial a gente seguir os mandamentos de Deus e os propósitos de Deus. E por último, sobre o princípio da semeadura e da colheita. Então nós devemos ter uma esperança consciente na nossa vida, uma esperança com os pés no chão, lembrando que tudo aquilo que nós plantamos hoje na nossa mocidade, enquanto nós ainda temos ânimo, que nós ainda temos vitalidade, né, que nós ainda temos saúde, para que a gente colha no futuro, né? Já que Deus, geralmente, Ele nos dá um grande tempo de vida em que pode ser aproveitado, né? Em que nós não devemos desperdiçar esse tempo que Deus nos deu e viver uma vida com propósito, né? Uma vida com os mandamentos de Deus. Eu quero, agora para finalizar, fazer uma oração e agradecer esse tempo que vocês escutaram e espero que acrescente essa palavra na vida de vocês. Senhor Deus, estamos aqui, ó Deus, para falar sobre a brevidade da vida, Senhor. Nós queremos agradecer pela vida que o Senhor nos deu, pelo tempo que o Senhor nos deu, ó Deus, que nós sabemos que é limitado, mas que o Senhor, ó Deus, faça com que nós usufruímos desse tempo, que seja um tempo de vida, ó Deus, realmente com propósito, útil, Deus, e que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas, Deus, que nós possamos ser útil, Deus, e que nós possamos ter propósitos também na nossa vida e na vida do nosso próximo, Deus. Obrigada por tudo que nós oramos e te agradecemos. Amém.